Bom dia a todos, sejam bem-vindos aí nessa hoje é a nossa quarta aula. Hoje nós vamos Bom aprender dia. mais um pouquinho. Durante a aula, peço para que vocês puderem deixar o microfone desligado, tá bom? Para não ficar Tudo bem. dando. Bom dia, Simone, seja bem-vinda, Simone. Nós estamos começando nossa aula agora, tá bom? Ela está sendo gravada. Deixa eu só organizar aqui. Todos estão vendo os slides? Aparecendo? Não apareceu nada para mim. Nada? Para ninguém? Tá devagar? Não, ainda não. Para mim tá parecendo normal, professor. Tá, né? Certo. É algum atraso de internet. Vou fazer só um resumo da aula passada, tá bom? Para nós entrarmos hoje. Na aula passada, nós terminamos, a gente estava falando sobre a queda do homem, né? Nós vimos o mandamento que Deus deu para o homem. Então, Deus deu aí um mandamento para um homem, e o homem não foi capaz de seguir apenas um mandamento. Não comeis do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento que está no meio do jardim. Então, esse foi o mandamento dado. E, infelizmente, o homem acabou aí, Adão e Eva acabou aí não seguindo, desobedecendo ao mandamento que Deus tinha dado para eles. Então, nós vimos aí que houve a tentação, né? Então, depois que Adão e Eva acabou comendo do fruto, né? Ou desobedecendo a ordem dada por Deus, então eles começaram a ter consciências do quê? Primeiro, porque estavam nus, né? Tiveram medo, então começaram a sentir medo, vergonha, começaram a dar desculpas, né, certo? Começou um jogar a culpa no outro. Então, nós vimos também que diante dessa situação, também foram castigados, né? Então, o que Deus falou? Vocês comerão do suor da terra, do suor dos seus rostos, né? Então, a terra produzirão em frutos, também produzirão espinhos. Foram expulsos aí do paraíso, né? Foram expulsos ali do jardim do Éden. Então nós vemos aí que houve uma separação por causa do pecado do homem com Deus, de Deus com o homem, né? E nós vimos também que diante de toda essa situação, a graça de Deus sempre está abundante, que Deus sempre está procurando o homem. Então nós vimos quando Deus ele descia toda tarde para falar com Adão e Eva, então Deus sempre procurou o homem, onde estás tu? Então vai de cada um querer ou não estar voltando para Deus, né? Deus está sempre procurando o homem. E lá no versículo 15, nós vimos o que? A promessa da redenção. Então, através daquele versículo 15, lá do capítulo 3 do livro de Gênesis, nós vemos a promessa da redenção. Deus já está prometendo aí uma oportunidade para que o homem possa estar fazendo as pazes, vamos dizer assim, com Deus, né? Está se relacionando novamente com Deus, através de quem? Do teu Filho Jesus Cristo. Então, nós estamos vendo aí que Deus, mesmo diante da situação, está olhando para o homem, dando uma segunda oportunidade para que todos nós possamos estar aí alcançando aí esta graça, certo? Tudo bem? Vimos alguns versículos aí a respeito aí da dimensão da natureza do homem, né? Somos formados aí com corpo, alma e espírito. Nós vemos que o corpo é a carne, foi criada do pó e ao pó voltará, então é o corpo, né? A alma foi aqueles que Deus nos concedeu como sentimentos, emoções, né? Pensamentos, modo de agir. Então, e o espírito pertence a Deus, volta para Deus. Então, nós vimos aí que nós somos compostos de alma, espírito e corpo. Nós vimos alguns versículos aí falando sobre esse respeito aí, tudo bem? Principalmente no Novo Testamento também, onde nós vimos aí que a palavra ela é apta para separar o corpo da alma e do espírito, né? Então, nós vimos aí o poder de Deus perante toda a criação. Então, nós vemos aí a graça de Deus, que Deus sempre está nos concedendo uma oportunidade. Estou abrindo a minha Bíblia aqui para nós fazermos algumas leituras.
Vamos lá para o capítulo 4. Abre lá no livro de Gênesis, capítulo 4. Capítulo 4. Diante de toda essa situação, nós vimos o quê? No finalzinho do capítulo 3, Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. Acompanha comigo o versículo 24, 23 e 24 aí. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra do que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, nós vimos aí que ambos, por causa da desobediência, foram expulsos do jardim. Então, por quê? Porque não tinha mais essa comunhão com Deus, né? O homem aí resolveu desobedecer a Deus, por ser um egoísta, vamos dizer assim. Então, e Deus acabou aí expulsando eles, foram fazer suas próprias plantações. Então, o homem teve aí que vamos usar as palavras de hoje, né? Dar os pulos para conseguir seu alimento de cada dia. Até então, Deus tinha providenciado tudo para eles tinham tudo. A única coisa que eles tinham que fazer, obedecer apenas um mandamento e cuidar do jardim, das plantas e dos animais. Diante dessa situação. Mas mesmo assim, nós olhando aí para o capítulo 4, nós estamos vendo, ou vamos ver, que Deus está continuando a abençoar ao homem. Então, nós vimos quando Deus criou a terra, criou tudo, ele viu que era bom, e ele criou a terra com um propósito, qual a terra tinha que ser habitada, né? Então, Deus, mesmo diante dessa situação, ele dá aí continuidade ao seu plano. Então, lê para nós aí, no capítulo 4 do livro de Gênesis, o versículo 1 e o 2. O homem se uniu a Eva, sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Caim, dizendo: adquirir um homem para Javé. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Isso. Então, vamos lá. Diante dessa situação, Deus ainda abençoou o casal, dando-lhes filhos. Então, nós estamos vendo aí os primeiros filhos do casal, certo? Abel e Caim. Então, cada um, diante da situação da terra, aí, cada um tinha a sua, vamos dizer assim, profissão. Então, um partiu para cuidar das ovelhas e o outro partiu para plantação aí, plantar o alimento para manter o seu sustento. Então, o que nós estamos vendo aí nesses dois versículos? Que, independente da situação, né, Deus ainda está com o ser humano, mas nós temos que fazer a nossa parte para manter o nosso sustento. Então, nós vemos aí que cada um deles, os filhos de Adão e Eva aí, e um ponto interessante que Eva, né, reconheceu que ela teve os dois filhos não por conta própria, mas porque o Senhor a ajudou a ter esses filhos, né? Então, Deus abençoou aí o casal, que eles tiveram esses dois filhos aí, nasceram aí sem problema, nenhuma complicação, né? E claro que ela sofreu, porque Deus deixou bem claro, lá no capítulo 3, no versículo 16, que na gravidez ela terá dores. Quando a mulher for dar luz, ela terá dores no parto. Então, por quê? Por causa da desobediência, certo? Vamos lá no capítulo 5, tá? Depois a gente volta aí para o capítulo 4 e alguns pontos. Então, lê para nós o versículo 4. O tempo que Adão viveu depois de gerar Sete foi de 800 anos e gerou filhos e filhas. Tá.
olhando para esses versículos, sempre levando em consideração os versículos anteriores e posteriores, tá? Aí está falando quantos anos Adão viveu, 800 anos, depois que ele gerou Sete. Então, está mostrando bem claro para nós que Adão e Eva teve vários filhos e várias filhas. Ele começa contando a história dos dois primeiros, Abel e Caim. E o terceiro seria Sete. Depois de Sete, Adão viveu 800 anos. Teve vários filhos e várias filhas. Então, a gente olhando aí, estamos vendo que o passar de vários... Tem gente querendo entrar aqui. Só... Quando alguém está entrando, ele me notifica aqui na tela. Ótimo. Então, o casal foi abençoado por Deus que tiveram muitos filhos, tá? Não ficou apenas os dois aí. Então, daí, através dos filhos de Adão, o plano de Deus aí é dado continuidade. Então, quer dizer, toda a humanidade que existe hoje foi por quê? Por causa do casal. Então, através dos filhos deles, a terra foi sendo povoada. E assim foi se passando o tempo. Abre comigo lá no capítulo 6. Só para a gente entender alguns pontos aí, depois nós vamos voltar um pouquinho lá no capítulo 4, tá bom? Lê para nós aí o versículo 1 e o 2. Os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si as que os agradaram e se casaram com elas. Então o Senhor disse: Meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois não apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Isso. Vamos entender um pouco essas passagens aí, tá? Então, nós estamos vendo o quê? Que diante da situação, depois dos acontecimentos, depois que Adão e Eva foi expulso do paraíso aí, então eles tiveram filhos e filhas. E com isso, foram se multiplicando. Porque nós vimos lá no capítulo 3 que Deus deixou bem claro para um homem e a mulher se multiplicar. Então, foram se multiplicando. Então, quando nós chegamos no capítulo 6, a terra já está bem povoada. Né? E o que acontece? Tá? Nós vamos entender um pouquinho essa história aí de filhos de Deus casaram-se com filhas dos homens. Versículo 2, né? Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e se casaram aí e continuaram a multiplicação. Nós temos várias opiniões sobre esse assunto. Filhos dos ou anjos, né? Uns falam que anjo desceu do céu para casar aí com os filhos ou filhas de Adão, né? Filhos de Deus, né? E a gente vê várias vertentes sobre essa situação. Mas analisando aí especificamente as escrituras, né? Nós vimos que foi apenas um casal, eles tiveram vários filhos e filhas, e nós vamos entender lá no capítulo 4. E antes de eu voltar no capítulo 4, o versículo 3 aí, ó. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Né? Uns falam que aqui Deus está colocando uma idade mínima, um limite máximo, vamos colocar assim, para um homem viver, certo? Uns vão para esse lado, enquanto outros defendem outras teses. Mas, olhando aqui, Deus, nesse período aqui, a terra começou a ser corrompida, o coração do homem já estava corrompido. Então, Deus está vendo aqui que o coração do homem é carnal. O que é carnal? Voltado mais para a carne, para os desejos da carne, e deixando Deus de lado. Era isso que estava acontecendo. Mas por que será que chegou até esse momento? Tá? Então, aqui que Deus já tinha planejado.
desse momento até 20 anos, 120 anos, era o tempo que Deus tinha determinado para destruir e acabar com tudo, aonde nós conhecemos como dilúvio, tá? Então, Deus tinha determinado um tempo desse momento até ele acabar com tudo que existia na face da terra, em cima da terra, todo o fôlego de vida que existia. Mas Deus já tinha um plano para isso. Volta comigo lá no capítulo 4. Vamos voltar lá no capítulo 4. Tá. Antes da gente voltar no capítulo 4, só para a gente entender um pouquinho sobre esse capítulo 6 aí, tá? Filhos de homens, filhos de anjos, eu vou dar uma pequena explicação e nós vamos abrir no versículo, lá no livro de Lucas, para entender, para ouvir o que Jesus falou a esse respeito aqui. Tá? Quando aqui está falando sobre filhos de Deus, o que isso quer dizer? E lá no capítulo 4 nós vamos ver que um dos filhos de Adão acabou matando o outro, né? E nós vimos aí no capítulo 5 que Adão teve 7. Então, depois da morte de Abel, Adão teve 7, que é o filho, chamava Sete, né? Depois ele teve filhos e filhas. Então, no início, Deus permitiu, claro, que irmãos se casavam-se com irmãs. Por quê? Porque tinham que se multiplicar e encher a terra, tinha que povoar a terra. Chegando no capítulo 6, já tinha se passado vários anos, muitos anos, então os filhos de Adão já tinham crescido, tinham se casado, tinham tido filhos. Adão, nessa parte aqui, Adão já era mais que tataravô. Então, quer dizer, já tinha passado gerações e gerações, tá? Até no capítulo 6 aqui. Então, o que acontece? Houve uma divisão entre os filhos de Adão. Acontece lá no capítulo 4. Então, uns seguiram riscamente a obedecer a Deus e outros não. Então, quando essa passagem está falando aqui que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, então tiveram aí relacionamento, se casaram. Então, analisando aqui, os filhos de Deus são os filhos de Adão, mesmo ele tendo caído em pecado, ele continuou instruindo os filhos a seguir a Deus, porque Adão conversava pessoalmente com Deus, conheceu Deus pessoalmente, e ele reconheceu que ele tinha falhado. Então, diante dessa situação, ele continuou procurando a Deus. Enquanto Caim, depois do ato que ele cometeu, ele tentou se ir para longe de Deus. Então, ele indo para longe de Deus, o que aconteceu? Ele fugiu da presença de Deus, fugiu de perto dos seus pais, que é Adão e Eva, e ali, com certeza, ele pegou uma irmã, levou junto, ali tiveram filhos, foram morar em outra região distante, então, conforme foram crescendo e se multiplicando, chegou nesse ponto aqui, eles se encontraram. Até então, naquele período, eles não se andavam muito longe, né? Então, eram a pé, andavam muito a pé, não tinha automóveis naquela época, não tinha nada disso que nós temos hoje, certo? Então, o que acontece? Eles acontecem aí de se encontrarem. Então, os filhos de Deus, que são os filhos de Adão, viram que as filhas de Caim eram formosas, são filhos dos homens, e se casaram aí. Então, até então que Jesus deixa bem claro sobre essa situação aí. Porque, como eu disse, alguns falam que os filhos de Deus eram anjos caídos do céu. Eram anjos que desceram do céu para se casar e multiplicar a terra. Não. Abre comigo lá no livro de Lucas, capítulo 20. Lucas, capítulo 20. Lê para nós aí o versículo 34, 35 e o 36. Bom dia, Maria, tudo bem? Seja bem-vinda, tá? Jesus lhe Lucas, respondeu: os filhos deste mundo se casam e se dão em casamento, mas os que forem julgados dignos de participar do outro mundo e da ressurreição
dos mortos, não tomam nem mulheres nem maridos, porque já não podem morrer, pois são como anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Isso, veja bem. Jesus, ele dá um esclarecimento a esse respeito, tá? Aqui, se olharmos aqui as passagens dos versículos anteriores, está contando a história daquela mulher que casou com 7 irmãos. Os 7 morreram, nenhum deles deixaram descendência, e a pergunta foi, Senhor, quando ela morrer, de quem que ela será esposa? Porque ela casou com 7, como que vai ser lá em cima? Aí Jesus, ele esclarece bem. O que ele fala aí? Que os anjos não se casam. Os anjos, eles não sentem fome, não se dão em casamento. Por quê? Porque são os anjos. Essa necessidade é do homem, tá? Essa necessidade de casamento, formar uma família, né? De ter filhos, é do homem. Nós sabemos que Deus nos deu estas bênçãos para nós por causa da multiplicação. E até hoje Deus nos concede essas bênçãos. Quando um casal de namorados resolve se casar e formar matrimônio, é a bênção que Deus nos concedeu desde lá do início, né? Quando vem os filhos, é a bênção que Deus nos concedeu. Hoje, nós não temos mais esse costume de ter muitos filhos, no máximo 2. Né? Tem um outro que acaba tendo mais, mas as condições mudou totalmente. Né? Então, olha só, Jesus deixa bem claro aí no versículo 26, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos. São iguais aos anjos. O que Jesus está dizendo aqui? Que os anjos, eles não se dão em casamento, não se casam. E quando morrermos e formos para o céu, seremos igual aos anjos. Não haverá casamentos, não haverá mais necessidades, porque os anjos não têm esse tipo de necessidades físicas ou fisiológicas, né? Quando somos filhos da ressurreição. Então, Jesus deixa bem claro sobre esse assunto aí. Anjos não se casam. Então, voltando lá para Gênesis capítulo 6, tá? Essa tese aí sobre filhos de Deus, ou os anjos desceram do céu para se casar com mulheres aqui, realmente olhando para as escrituras, não bate, ou não existe. Então, vamos entender melhor. Volta comigo lá no capítulo 4, livro de Gênesis. Por que, então, essa situação? Eu vou ler aqui do versículo... Deixa eu passar aqui. Versículo 3, tá? Em diante, ó. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, tá vendo? Veja bem, o que acontece nessa situação? A gente vê aqui que Abel, ele não deixa claro para nós, vamos aqui analisar a situação, né? Ele era agricultor. Então, ele deve ter feito as suas colheitas. Dali da colheita, ele escolheu qualquer coisas para ofertar a Deus, enquanto Abel fez ao contrário. Ele pegou o melhor e do melhor ele ofereceu a Deus. Então, aí está a diferença da oferta ao Senhor, né? Dando o seu melhor, com amor, com alegria, e não
assim, de acordo com o que Caim fez. Então, tudo indica que Caim não deu do melhor. Por isso que Deus não se agradou com a oferta de Caim. É o que acontece? Como o homem já estava no pecado, então, dentro de Caim, o que apareceu aí? Ciúme, inveja, ira contra o próprio irmão, né? Então, Caim já estava com desejo no coração de fazer algo contra o irmão dele. Olha só, aí entrou tudo, inveja, ciúme, né? Então, veja bem o que acontece. Daí em diante, nós vamos ver aqui nas escrituras o quê? Que acaba acontecendo o primeiro homicídio na história da humanidade. Acompanha comigo aí o versículo 8 em diante, ó. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então, olha, Caim tinha planejado tirar a vida do irmão. Quando ele chega para Caim, vamos dar uma volta no campo, ele já estava com segundas intenções aí. Então, olha o coração do homem para onde que partiu. Até então, nós não tínhamos visto aqui nenhum tipo de homicídio, né? Versículo 9, disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Olhando aqui para as palavras que Caim, a resposta que Caim deu para Deus, né? A resposta que ele acabou matando o irmão e por isso não se arrependeu, não estava nem aí, para ele falar, o que eu tenho a ver com meu irmão? Não, ele é de maior, então quem sou eu para ficar cuidando dele? Ele sabe da vida dele, enfim, o problema é dele, né? Então o que Caim está fazendo aqui? Não está nem aí. Olhando aqui para esse versículo, Caim já tinha matado o próprio irmão. Deus já sabia. Então o que Deus estava esperando ali de Caim? Um arrependimento. E não aconteceu. Agora acompanha comigo a leitura aí, versículo 10. E disse Deus, que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Deus já sabia. Então Deus esperava realmente um arrependimento da parte de Caim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, e já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim, qualquer que matar a Caim, será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nob, ao oriente do Éden. Então, ó, veja bem, diante da situação, Caim vê que o que ele tinha realmente feito não tinha agradado a Deus. Bom dia, Daniele, tudo bem? Seja bem-vinda. Você que está chegando agora, Daniele, nós estamos lendo aí o capítulo 4 do livro de Gênesis, tá bom? Para você acompanhar aí a aula onde nós estamos. Vou voltar aqui que o slide acabou voltando. Então, nós estamos vendo aqui o que Caim faz. Ele tenta fugir da presença de Deus. Ele tenta ir para um outro lado, uma outra terra ali, onde ele, na cabeça dele, Deus não estaria presente. Então ele foge. Ele pega a culpa dele e leva junto com ele. Diante dessa situação, o que acontece? Ele foge e vai para longe de Deus. Tá? Olha o versículo 17 do capítulo 4 aí. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Tá. Caim edificou uma cidade
e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Olha bem para esse versículo 17, né? Então nós vimos que o que Caim fez? Versículo 16, retirou da presença de Deus, foi para uma outra terra, distante de Deus, foi para uma outra terra, deixa eu botar aqui o slide, certo? Caim foi para outra terra e ali ele coabitou com a sua mulher. Opa, mas na onde que Caim achou uma mulher? É uma pergunta que vem à nossa cabeça. Se Deus criou Adão e Eva, e nós vimos que lá no capítulo 5, né? Lembra que na aula passada, na aula, acho que foi na segunda aula, eu comentei, normalmente os versículos, eles não seguem a mesma ordem em sequência, né? Quando nós abrimos o capítulo 5, lá no versículo 4, lá fala que depois que Adão teve Sete, ele teve filhos e filhas, né? Quando a gente volta no capítulo 4, ele está contando detalhadamente o acontecido. Ó, eu acho que a sua conexão à internet hoje está meio ruim, né, Maria? Caiu. Então, veja bem. Caiu. Mas não tem problema, tá? A gente vai aceitando aqui. Então, nós vimos aqui que Caim tentou fugir da presença de Deus. E, quando ele fugiu, automaticamente ele acabou pegando uma das irmãs, porque nós sabemos que Adão e Eva teve filhos e filhas, está no plural, então não foi apenas os três, né, contando com Sete, os três, eles tiveram mais filhos, até então porque Deus os abençoou para multiplicar e encher a terra. Então, eles tiveram muitos filhos, muitos. Então, através dos filhos de Adão e Eva, a terra foi sendo habitada, tá? E quando nós chegamos aqui no versículo 17 do capítulo 4, já tinha passado muitos e muitos anos. Já tinha passado um ano suficiente para que os filhos de Adão crescessem e formassem uma família entre eles. Então, com essa fuga de Caim para distante de Deus, e ele coabitou com a sua mulher, e aqui está dizendo bem claro que com a sua esposa, ele conseguiu fundar, ou fundar uma cidade. Ele conseguiu fundar uma cidade. Veja bem, ele edificou uma cidade. É claro que não fala quantos habitantes ou quantos filhos ele teve ali. Então dá para a gente perceber bem que houve a multiplicação. Então, enquanto Caim estava multiplicando, os outros filhos e filhas de Adão também estavam multiplicando. A diferença é o quê? Que Caim não se preocupou a passar para os seus filhos, tá, sobre Deus, sobre a presença de Deus, sobre a pessoa de Deus. Por quê? Porque ele era um fugitivo, e sendo fugitivo, ele não estava nem aí para Deus. Enquanto que Adão, com certeza, foi instruindo seus filhos sobre Deus. Foi ensinando seus filhos sobre a presença de Deus, sobre tudo que Deus fez, sobre toda a criação. O próprio Adão viu tudo isso daí. É claro que Adão foi o último a ser criado, né? Adão e Eva foram os últimos. Depois que Deus criou todas as coisas, aí Deus criou o homem e a mulher. E colocou eles como que? Como cabeça para cuidar de tudo, para cuidar de toda a criação que Deus fez. Colocou ele sobre a autoridade sobre os animais e as plantas. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que a gente está vendo que houve uma separação entre os filhos de Adão. Então, a gente já vê aqui que começa o quê? Está começando aí dois tipos de nações, né? Um obediente a Deus e outro desobediente a Deus. Então, com certeza, Caim não levou os ensinamentos sobre Deus aos seus filhos, netos, bisnetos, mas nós estamos vendo aqui que ele chegou a edificar uma cidade. Assim aconteceu com os outros filhos de Adão também. Então, acontecia nesse período, sim, os irmãos se casavam com as irmãs, né? Por quê? Porque Deus tinha dado essas bênçãos e essa ordem para eles se multiplicarem. E a maneira que Deus
usou para a humanidade se multiplicar, que é através do matrimônio. Quando Deus criou Adão e Eva, era através deles, eles se multiplicaram. Então, Deus deu essa bênção para um homem, né? Nós vimos aqui o primeiro nome do filho, daí em diante, tá, e segue uma relação de nomes. Nomes de filhos de Caim, filhos de Adão. Tá? O capítulo 5 também está falando de vários nomes. Nós não vamos ler todos, porque são filhos de filhos, são os descendentes de Adão e Eva, através dos seus filhos. Ele está contando toda a história aí, certo? Então, nós vimos aí que quando chega aqui, ó, tá tudo bem até aí, gente? Tá no capítulo 5, tá? Olha ela comigo, no capítulo 5, versículo 27. Eu vou ler alguns versículos aqui que eu acabei separando, tá? Só para a gente acompanhar aí algumas situações, tudo bem? Olha só, olha o 24, né? Andou Enoque com Deus. Interessante, né? Mesmo que nós sabemos que Enoque foi filho de Caim, ele deve ter visitado seu avô aí, e mesmo assim ele acabou andando com Deus. Versículo 27, 25. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Quando nós estamos lendo a história desses homens, Enos, Enoque, Metusalém e outros nomes que aparecem aí nessa leitura, a gente vê que eles geraram filhos e filhas, está no plural. Então geraram muitos, foram se multiplicando. Por quê? Porque Deus tinha mantido esta bênção, essa graça para o ser humano, mesmo depois da queda. Então, olhando para esse lado, a gente vê que Deus ainda continua abençoando o homem. Por quê? Porque Deus tinha um propósito, encher a terra. Só que o propósito de Deus era que o homem andasse sempre ali, igual Adão e Eva antes da queda. Todo dia conversando com Deus pessoalmente, como dois amigos. Versículo 27. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. De acordo com as escrituras, foi o homem que mais viveu na face da terra. 969 anos. Nem Adão, que conversava pessoalmente com Deus, viveu tudo isso. Depois aí entra a história de Noé. Olha o 32. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. E nós vemos que Noé é filho de Lameque. Olha o versículo 28. Lameque viveu 180 anos e 2 anos, gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Deus amaldiçoou a terra por quê? Por causa do pecado. E eles já sabiam. Se ele está falando aqui dessa terra que Deus amaldiçoou, foi por quê? Porque ele conheceu a história do seu tataravô, está muito além de tataravô, né? Lembrando que, bem possível que nesse período Adão ainda estava vivo. Então, a gente olhando aí, são muitos anos que se passaram, não é coisa de 20, 30 anos, não. 100, 200, 300 anos foram se passando. E a bênção de Deus estava no ser humano. Aí, quando nós entramos no capítulo 6, a gente vê o que, como nós lemos aí, que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Então, olhando aí, quem eram os filhos de Deus? Eram os filhos de Adão que estavam andando com Deus, independente da situação. E os filhos dos homens eram os filhos de Caim, que não deu nenhuma instrução sobre Deus para seus filhos. Por quê? Porque toda a vida dele, ele andou fugindo de Deus. Se ele estava fugindo da presença de Deus,
Então, ele jamais falaria de Deus para seus filhos. Se perdeu, né? Ele se perdeu essa... Enquanto que Adão, os Sete, os descendentes de Sete, não. Manteve essa aliança com Deus. Então, aí, são chamados filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que obedecem a Deus. Então, os filhos de Caim são os filhos dos homens. E foram os filhos que foram instruídos, quer dizer, não foram instruídos a obedecer a Deus. Enquanto que os filhos de Adão, os filhos de Sete, foram instruídos para estar obedecendo a Deus. Mesmo Adão tendo caído em pecado, ele continuou buscando e obedecendo a Deus. E ele passou ensinamento para o seu filho Sete. E o Sete foi passando para diante. Então, olhando aqui para esse capítulo, tá? Filhos de Caim são os filhos dos homens. Então, os filhos dos homens que fala aqui são os filhos de Caim. E os filhos de Deus são os filhos de Adão, que andaram até nesse momento aqui na presença de Deus. Então, os filhos de Adão são aqueles filhos ou aquelas pessoas, aqueles humanos que procuram obedecer a Deus. Tá? Então, olhando para esses 120 anos aqui, foi o tempo que Deus tinha dado para aquele povo, né? O tempo para eles se organizarem, porque Deus iria destruir com tudo. Olha o versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes, no capítulo 6, tá? Naquele tempo havia gigantes da terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, e esses foram valentes, varões de renome da antiguidade. Se a gente olhar aqui, ó, o versículo 4, versículo 3 e para o versículo 4, já se passaram anos também. Porque conforme foram se multiplicando, foram se casando, e aí foi crescendo a maldade no coração dos homens. Então houve uma mistura aí, que Deus não se agradou diante dessa situação. Então, corrupção, nós vemos que o homem foi corrompido. Foi corrompido. Tá? Continuando a leitura do capítulo 6 aí. Nós estamos no versículo 5. Diante de toda essa situação, diante dessa mistura, filhos de Deus com filhos dos homens, o homem obediente a Deus, casando-se com as filhas dos homens desobedientes a Deus. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha para onde foi parar o coração do homem diante dessa situação, diante dessa mistura. Lembrando que a terra, mesmo assim, o ser humano estava sendo abençoado na multiplicação. Eles casavam-se e tinham filhos e filhas. Até então, daquele período em diante, até quando o povo de Israel está na terra, quanto mais filhos o casal tiver, mais prosperidade eles tinham. Por quê? Porque eles tinham mais gente para ajudar na lida na terra. Eles não contratavam outras pessoas. Depois, com o tempo que começou a contratar, mas era a própria família que cuidava da sua terra. Então, quanto mais filhos eles tivessem, mais força eles tinham. Conseguiam plantar maiores, né, extensão de terras, conseguiam colher mais alimentos, criar mais animais, cuidar mais animais. Então, era o que? Era uma forma de progresso para a família. Então, eles não estavam nem aí, eles tinham filhos e filhas e vários. Né? O foco era ter mais filhos homens, por quê? Porque o homem poderia cuidar com mais força da terra. Então, eles tinham, sim, essa tendência de ter muitos e muitos filhos. E com isso ia se casando, ia se multiplicando. Mas olha só, Deus viu que todo o coração do homem estava partindo para o mal. Já estava mal. Nós vimos que tudo isso aconteceu onde? Lá com Abel e Caim. Olha o versículo 6. Então se arrependeu o Senhor ter feito
um homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Deus se arrependeu. Mas nós sabemos que Deus não se arrepende, porque Deus ele é perfeito. A questão aqui é que Deus fez uma criação e ele viu que a criação dele se desviou. E com isso ele ficou chateado com o homem. Né? Versículo 7, diz o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então, por causa do homem, Deus resolveu destruir tudo. Deus estava descontente por causa do homem. Elisete, vai olhando nosso horário aí que eu tô indo. Eu começo a falar em Falta 3 minutos. Falta 3 3 já? minutos. Então vamos lá. Versículo 8. Aí a história muda. Até então nós estamos vendo que Deus, ele tinha se arrependido de ter criado tudo. Por quê? Porque ele estava vendo a maldade na terra, a maldade na sua criação. Não porque ele plantou, mas porque o homem escolheu. E lembra quando Deus chamou Caim e falou, ó, é você que deve controlar a sua ira, você que deve se controlar, você que deve cuidar de você. Lembra que ele falou para Caim lá atrás? Sim. Então, ele falou lá no capítulo 4, no versículo 8 ao 9, Deus está falando para Caim que ele deve se controlar. Então, isso serve para todos os homens. Então, o que Deus fez? Ó, eu fiz toda a criação, só que é você que deve decidir, você que deve se controlar, você que deve ter autocontrole de si. Sou eu, sou eu. Se você me obedecer, eu vou te abençoar. Se você não me obedecer, você só vai ter maldição. Então, é isso daí. Então, olha só o versículo 8, tá? Eu vou finalizar aqui até o 10, depois vamos ter o nosso intervalo, ó. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Aí começa a história de Noé. Quem que era Noé? Olha o versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Olha a diferença. Diante de toda essa situação, Noé não compartilhava com as coisas, as maldades, os pensamentos, as ações que as pessoas daquela época, os seus irmãos daquela época praticavam. Ele era diferente. Diante dessa situação, Deus olha, aí Deus tem uma esperança no ser humano, por causa de um. Aí Deus muda o plano dele de destruir a terra. Nós vamos ver que Deus, mesmo assim, ele mantém a promessa que ele fez, mas ele preserva. Ele preserva por quê? Porque ele ainda tem esperança que o homem possa realmente voltar para ele. Então ele vê, ele tem uma esperança em Noé. É onde Deus começa aí, resolve a mudar a situação. Né? Aí Deus acaba fazendo o quê? Uma aliança com Noé. Noé não perdeu a, a espiritualidade diante de toda aquela situação. Se nós formos olharmos para os dias de hoje, a gente está passando pelos mesmos processos. A gente vê muitas maldades acontecendo aí, muita maldade no coração do homem. Por quê? Por causa da ganância, porque quer mais e mais, então prefere prejudicar o outro para ter proveito e assim por diante. Gente, vamos ter a nossa pausa aí, 10 minutinhos, tá bom? Depois a gente retorna à nossa aula.
Olá, pessoal. Tem gente que tá tentando entrar aqui, eu só tô tentando dar o acesso. Aparecendo. Todos aí, vamos continuar a nossa aula? Sim. Vamos. Vamos lá. Vamos lá, versículo 11 em diante, né? Agora, o que acontece? Entra a história de Noé. Eles estão querendo ingressar na aula. Só. Então, vamos lá. Lê para mim alguém aí, do versículo 11. Versículo 11. Até o versículo 13. Até o 14, pode ler. Nós estamos aí no capítulo 6, versículo 11 até o 14. Eu vou ler. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu o destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral da arca e faça um andar superior, o médio e o inferior. Até aqui? Isso, tá bom, até aí. Ótimo. Vamos lá. Então, Deus faz uma aliança com Noé. Diante da situação, Deus vê que Noé era um homem justo e íntegro entre todo aquele povo desse período. Então, Deus vê que... Deixa eu ver, Daniel, tentando entrar. Desculpa, gente. Conforme o pessoal vai tentando entrar aqui, eu vou ter que parar para dar acesso, tá bom? Então, Deus vê perante a Noé, no coração de Noé, a integridade dele. Então, o que Deus fez? Diante de toda essa situação, olha só o versículo 12. Deus viu que a terra estava corrompida e que todo ser vivente havia se corrompido. Todo ser vivente, com exceção de Noé. Aí Deus chama Noé e fala: olha, Noé, eu resolvi acabar com tudo que existe. Porém, achei graça diante de você, então você vai fazer aquilo que eu vou te pedir. Você vai construir um barco. Ou melhor, você vai construir um navio. Então Deus revela o que ele vai fazer para Noé, faz uma aliança com Noé e fala para ele que vai acabar com tudo. Noé, sabendo da situação, que ele faz? Ele vai lá e obedece ao que Deus está pedindo. Acompanha comigo aí. Aí tem as medidas, né, do tamanho do barco. Mas olha o versículo 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher,
e as mulheres de teu filho. Então, Deus expõe para Noé o que ele vai fazer, certo? Então, Noé está disposto a obedecer o que Deus pediu. Lembrando, analisando aí a situação, né? Noé começa a construir a arca. Versículo 5 do capítulo 7, acompanha comigo aí, ó. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Agora vamos entender um pouquinho. Volta comigo lá no capítulo 5. Capítulo 5. O versículo 32. Lá diz assim, ó. Era Noé da idade de 500 anos. Gerou Sem, Cã e Jafé. Então, quando Deus conversou com Noé, né, Noé tinha 600 anos de idade. Ele gerou 3 filhos, os filhos cresceram, ajudaram Noé na construção do barco. Então, diante de toda aquela situação, voltando lá para o versículo 11, olha o versículo 11 do capítulo 7. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Então, olha bem, Noé, ele construiu o barco, demorou 100 anos. No versículo 32, ele tinha 500 anos, quando ele começou, né, com a sua família. E quando o dilúvio veio, versículo 6 e o versículo 11 do capítulo 7, no ano 600 da vida de Noé. 500 anos, Deus chamou Noé e conversou, quando Noé tinha 500 anos. Quando Noé completou 600 anos, Deus mandou o dilúvio. Então, toda a história de Noé, ao início da construção da arca, até o dia do dilúvio, foram 100 anos que se passaram. Então, foi 100 anos de preparativo aí, ele construindo a barca, Deus preparando tudo. Quando Deus pediu para ele aqui, ó, no versículo 14, faz uma arca de tábuas de cipreste, né? Aonde que Noé iria encontrar todo esse tipo de material? Então, vamos lá. Deus pediu para que Noé usasse as madeiras que tinha existente ali, que ele conhecia no período dele. Então, existiam ainda muitas matas, onde ele pôde pegar todo esse material para estar construindo aí essa arca aí, tá? Então, Deus tinha dado todas as condições necessárias para que Noé fizesse essa arca e poder salvar aí. Então, aí Deus expõe o plano dele, e poder salvar ele, a família dele, então ele, a esposa, os filhos e as filhas, e um casal de cada animal que Deus tinha pedido para ele. Então, aí ele coloca aí, ó, versículo 8, capítulo 7, né? Dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves de todo réptil sobre a terra. Tá? Alguns falavam, tinha a ideia de que os animais que Noé, que Deus mandou para dentro da arca, eram apenas animais limpos. Não, mas Deus preservou aí um casal de cada espécie. Por quê? Porque Deus ainda tinha no plano dele de manter e dar continuidade aí na humanidade, no propósito que ele fez lá no início, quando ele criou todas as coisas. Então, Deus tinha esse propósito aí. Daí em diante, a gente vê que Noé entrou dentro da arca, ele e os filhos deles, cada animais foram entrando. Então, quando Deus pediu para ele, faça repartições, e Noé fez, porque Deus iria colocar um casal de animal em cada repartição dessas daí.
Então Deus foi separando tudo. Olha o versículo 5, capítulo 7, ó. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Noé, ele não questionou, ele não perguntou. Deus apareceu para ele, conversou com ele. Então Noé já sabia quem era Deus. Noé já andava com Deus. Então ele era diferente dos demais e ele aceitou a palavra de Deus. E nós vimos que choveu durante 40 dias e 40 noites, sem parar, sem parar. Deixa eu abrir aqui a dimensão da arca. Tá. Aí, o que acontece? Deus dá as instruções do tamanho da arca, da maneira que Noé iria fazer. Então, Noé acabou fazendo do jeito que Deus pediu. Olha aí, ó, versículo 15. Deste modo a farás. De 300 côvadas será o comprimento, de 50 a largura, e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teu filho, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para o conservares vivos contigo, das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo répteis da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Então veja bem, Deus já tinha escolhido um casal de cada espécie de animais, aves e peixes, e tinha colocado dentro da arca. Interessante que, veja bem, né, o mundo foi destruído no dilúvio, né? Mas e os peixes? Interessante que, se a gente olharmos aqui no versículo, cadê? Aves, segundo sua espécie, répteis, tudo que vive da carne, 2 cada espécie, macho e fêmea, entrará na arca. É das aves, do gado, do réptil, sua espécie, cada um virão contigo. Então Deus separou e o próprio Deus fez com que os animais entrassem dentro da arca, assim, por livre e espontânea vontade, para poderem ser salvos. Então, Deus tinha planejado o quê? Dar continuidade na vida em cima da terra, por quê? Por causa de Noé e sua família. Então, com certeza, Noé instruía os filhos de acordo com a vontade de Deus. E aí aconteceu, tá? Noé e seus filhos entraram dentro da arca, né? E diante de toda essa situação aí, foram salvos. Deixa eu só achar aqui, só para a gente entender aqui, ó. Só para a gente entender o tamanho, tá? Depois eu vou voltar. O tamanho do navio, ou melhor, da arca, ou, de acordo com nossos olhos, um transatlântico. Um transatlântico Noé construiu. Mas como que Noé construiu? Naquele período não havia engenheiro naval. Não tinha se construído nenhum tipo de barco ou canoa. Como que Noé iria construir algo que ele nem conhecia? Por quê? Porque onde eles viviam era assim, a chuva era muito escassa. A palavra diz que até aquele período, até o dilúvio, caía-se garoa sobre a terra. Então não tinha chuvas. Rios ou mar, né? A gente vai ver durante a história, e hoje quando nós conhecemos assim de córregos, né, pequenas águas, correntes de águas que passam aí no fundo até de algumas fazendas, alguns sítios, a gente consegue ver, eles consideravam-se como rios,
Por quê? Porque a água era assim, era muito escassa, um rio era muito longe de onde eles habitavam. Então, até então, não tinha esse conhecimento sobre o navio, e Noé está construindo algo grande. Então, quando a gente vê lá 300 côvados, tá? Ela equivale a 133 metros de comprimento. 52 côvados, que é a parte da frente, 22 metros de comprimento, certo? E a altura, quanto que a altura dava? Eu acredito, não, deixa eu dar uma olhada. Essas medidas estão no final, deixa eu ver se está no final da apostila de vocês. Acho que não mandaram, não. Não mandaram, não, né? Mas na apostila não tem. E a altura dava mais ou menos 15 metros de altura. 15 metros de altura. O tamanho, se a gente for analisar aí, ó, no desenho vocês estão vendo, seria um avião Boeing, um dos maiores aviões, um ônibus, um elefante, uma pessoa, dava metade, praticamente a metade da arca. Você vê o tamanho da arca, 133 metros de comprimento. Então, realmente, Noé construiu um transatlântico. Nós chamamos de arca, pequena arca. Ele não era engenheiro. Como que ele construiu? Foi Deus. Como ele fez tudo de acordo com o que Deus pediu, saiu da maneira que Deus aí tinha esperado. Eles estão dentro da arca, tá? Então, Deus manda o dilúvio, tudo que existe de fôlego de vida sobre a terra, sobre o céu, são mortos aí. Apenas Noé, a família e um casal de cada animais aí foram salvos. Por quê? Porque Deus tinha um plano para continuar aí a vida na terra. Certo? Tudo bem até aí? Vamos lá. Gênesis capítulo 8, versículo 18. Depois, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu marquei aqui para a gente falar. Não. Daí. Depois, soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Então nós vimos que, olha o versículo 24 do capítulo 7 aí, ó. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Noé ficou dentro da arca 5 meses. 150 dias. Um mês tem 30 dias. 150 dividido por 30 são 5. 5 meses a terra ficou inundada. Então imagina só, durante 5 meses, nada iria sobreviver mesmo, tá? Nada iria sobreviver mesmo. Então Noé fez tudo de acordo com o que Deus pediu, tudo. Ele não questionou, não duvidou, e ele acabou fazendo da maneira que Deus pediu. Vamos lá. Abre comigo lá em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Lê para nós aí o versículo 20. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. Lê para nós aí, quem achou. Eu vou ler aí, tá bom? Pedro. Pode ler, Daiana. Daiana ligou o microfone. Aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus
Aquele que há muito tempo atrás desobedeceram a Deus, quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía sua embarcação. Apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio. Isso, tá. Então, o que acontece, tá? O Pedro, nós sabemos que Pedro foi um apóstolo de Jesus, e ele está contando a história aí de quando Deus resolveu manter a humanidade. Então, ele está contando a história do dilúvio. Naquele tempo, o que ele está falando? Olha, naquele tempo foram desobedientes a Deus. Mas Noé, que viveu uma vida na obediência a Deus, temente a Deus, o que ele fez? Construiu a arca, né? E ele está dizendo que por causa de Noé, 8 pessoas foram salvas. Então, contando com Noé e sua esposa, são 2 pessoas, ele teve 3 filhos, né? E os 3 filhos, cada um levaram as suas esposas. Então, são 3 com 3, 6. Com Noé, 7, e a esposa de Noé, 8. Ele está dizendo que 8 pessoas foram salvas do dilúvio. 8 pessoas foram salvas. Tudo bem até aí? Tá, eu falei do tamanho aí do transatlântico, né? Tamanho do transatlântico. Então, veja bem, aqui são a descendência de Noé. Essa árvore genealógica, deixa eu ver se tem aqui. Vai ter no final do livro do curso. Tá. Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre essa descendência aí. Só que antes dessa descendência, eu gostaria que vocês voltassem lá no livro de Gênesis. Lá no livro de Gênesis, tá? Capítulo 8, volta comigo lá no capítulo 8. Tudo bem? Abriram? Acompanha comigo aí, ó. Eu vou ler do versículo 13 em diante, só para a gente entender, tá? Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então, depois de um mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo e toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Olha aí, Deus mantendo as bênçãos da multiplicação para a humanidade e também para os animais. Então, o propósito de Deus era o quê? Povoar novamente a terra. Então, Deus lavou a terra. Deus tirou toda a maldade que existia e povoou novamente a terra. Aí, então, Deus fez um novo recomeço da sua criação. Sejam fecundos e nela se multipliquem. Então, são 4 casais, certo? Então, desses 4 casais, novamente, Deus formou aí a humanidade. Versículo 18. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Então, veja bem, saíram todos para quê? Para povoar a terra
novamente. Deus dando a segunda chance. Aí Deus faz uma aliança com Noé. Olha o versículo 20. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Então Deus resolveu acabar com tudo que existia de vida na terra até o dilúvio. Então, quando nós voltamos lá no capítulo 6, onde Deus fala que o período ou a idade do homem seria de 120 anos, ali Deus já estava programando que quando ele iria destruir a terra através do dilúvio. Até então nós vimos o quê? Que quando Noé tinha 500 anos, ele começou a construir a arca. E quando ele completou 600 anos, começou o dilúvio. Né? Tá aí os 20 anos, professor. Os 20 anos foi esse período da conversa. Deus preparando Noé perante a situação. Tá? Então, Deus tinha programado o quê? Que no tempo de hoje a 20 anos eu irei destruir tudo. E não como muitos falam que Deus tinha programado a vida do ser humano até 120 anos. Porque se nós formos olhar Noé, seus filhos, Abraão, nós vamos estudar logo à frente aí, viveram mais de 120 anos. Senão eles não viveriam também. Então foi o período que Deus tinha passado para Noé quando iria acontecer todas aquelas coisas lá. Olha o versículo 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então veja bem, Deus manteve as estações, nós conhecemos verão, primavera, outono, inverno, né? Os quatro, quer dizer, sementeira, frio, calor, verão e inverno. Nós temos até hoje, dia e noite. Então, tudo que Deus tinha feito, ele manteve e está mantendo ainda nos dias de hoje. Agora eu vou entrar no capítulo 9. Não está aqui na nossa apostila, tá? Porque na nossa apostila agora a gente já entraria aí em Abraão. Eu acho que vamos entender um pouquinho melhor aqui o Abraão, vamos começar na próxima aula, tá? Mas vamos entender um pouquinho esse dilúvio aí, tá bom? O capítulo 9, vão acompanhando comigo aí. Eu vou lendo aí, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, ele lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Veja bem, Deus abençoando ainda o povo para ser fecundos e multiplicai. Então, Deus abençoou Noé e seus filhos e pediu para eles. Aí Deus muda a alimentação do povo aqui. Se a gente voltarmos lá no livro de Êxodo, capítulo 3, né, capítulo 1, 2, 3, Deus está dando as ervas, as frutas, de tudo como alimento. Só que Deus não tinha dado a carne como alimento. Acompanha comigo ao versículo 3. Tudo que se move e viver ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Então, Deus estava preparando ali essas 8 pessoas sobre uma futura vingança, né? Deus já sabia que futuramente o coração poderia se corromper novamente, então ele dá algumas instruções para eles. Então, Deus, ele concede para que o homem venha se alimentar também da carne de animais.
Até então eles eram vegetarianos, veganos, né? Comiam frutas e legumes e tudo que eles pudessem plantar da terra aí, né? Olha o versículo 11. Estabeleça minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então Deus deixou bem claro que a terra não será mais destruída por água. Ele deixou bem claro dessa situação, né? Aí ele continua, versículo 12. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, tá? O que será esse arco? É o arco-íris. Toda vez quando a gente vê que chove e aparece o sol, não aparece um arco-íris no céu, se você olha para aquele arco-íris, é para a gente lembrar dessa aliança que Deus está estabelecendo aqui. Então, o arco-íris que nós vemos hoje tem um propósito. Qual que é o propósito? A aliança de Deus. Nunca mais iria destruir a terra com águas, com dilúvio. Tá? E continuando aí, ó. Então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes e toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã, e nós vamos entender já já essa história. Tá? Então, olhando aí, a gente vê o que Deus fez tudo com um propósito. Noé, o que Noé era? Noé, ele era lavrador. Então, diante dessa situação, ele começou a plantar uvas ou vinha, né, plantação de uvas. Olha o versículo 20 aí, vou ler até o 29. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber, fora seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram a capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe será servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Então, veja bem, depois do dilúvio, Noé ainda viveu 350 anos. Com 600 anos, 950. Então, aqui, olha como que as palavras, né, têm uma força tremenda na vida de uma pessoa. O que aconteceu? Canaã era neto de Noé. Por causa do filho que o filho fez, que era uma vergonha, né, ele acabou zombando do pai. O que aconteceu? O filho dele foi o neto, ele acabou amaldiçoando o seu próprio neto Canaã. Aí começa de novo a divisão do povo de Deus, né? Começa a divisão das nações. Através de Canaã aparecem outras nações.
e através dos 2 filhos de Noé, mantém assim a nação. E a gente está olhando aí no quadro aí diante de vocês, né, o capítulo 10 está contando aí nome por nome. Aí vem todas as gerações, os filhos de cada um deles. Então aqui está um resumo na tela de vocês. Não sei se vocês estão vendo. Então aí é Noé, os 3 filhos deles, Jafé, Cã e Sem. Aí cada um tiveram seus filhos, né? E os seus filhos tiveram outros filhos. E assim a terra foram sendo povoada. Se a gente for ver aqui na minha tela está bem pequenininho, mas a gente vê que através de Canaã aparece todos aqueles povos jebuseus, os heteus, os fariseus não, como chama aquele povo que fugiu as nações, são as nações que futuramente lá na frente vão estar guerreando contra o povo de Israel. Nós vamos aprender quando a gente entrar na história, né, que são todos filhos de Noé. Então, a descendência hoje que vem são descendentes de Adão, todos nós somos descendentes de Adão e Eva, né, e estamos vindo de uma descendência de Noé, a quem Deus preservou, tanto Noé como seus filhos. Então, Deus preservou toda a família de Noé. Quando Deus pediu para Noé, leva os teus filhos e as esposas, então a ideia de Deus era o quê? Dar continuidade à humanidade. Então, a gente pode ver que durante toda a história, depois do dilúvio para cá, nós não vimos nenhuma destruição de toda a terra através do dilúvio, né? Às vezes, a gente vê algum noticiário na televisão aí, que cidades, nem ontem mesmo estava assistindo o jornal, estava falando lá para o lado do norte, tem muitas cidades que foram inundadas com as chuvas, né? Mas aí são casos isolados. Normalmente são cidades próximas aos rios, cidades baixas, que acabam enchendo aí com muita chuva, estoura aí vários lagos, lagoas, né, e acaba enchendo os rios e vão para a cidade aí e acaba inundando várias cidades. Mas não foi o fim do mundo. Quando Deus mandou o dilúvio, ele acabou aí destruindo tudo que existia de fôlego da vida naquele período. Então foi o que Deus acabou fazendo. Então Deus acabou limpando, lavando a terra de todo o mal que existia, todo o pecado que estava dentro do coração do homem, certo? Então nós vimos que nós vamos ver que durante aí como se diz, o novo povoamento da terra que Deus aí acabou fazendo através de Noé e sua descendência, acabaram também criando uns povos maus, umas nações desobedientes a Deus, nações que faziam tudo ao contrário que Deus pede para fazer. Se a gente for analisar nos dias de hoje, ainda tem muitas nações que estão vivendo em guerras, porque estão vivendo em conflitos, por interesses, por querer tomar um pedaço da terra do outro, por inveja, por cobiça. A gente vê muitas guerras aí, também civil, internas, né? Até nós mesmo vivendo, guerreando diariamente aí, o lado espiritual com o lado carnal. Então, o que que acontece? Nós estamos vivendo num período hoje que, se a gente for analisar, com a graça de Deus, por causa de Jesus Cristo, nós estamos vivendo na graça. Então, olhando aqui para a história, toda vez quando você olhar para o céu, você vê o arco-íris, é Deus que está lembrando da aliança, dessa aliança que ele fez aqui com Noé. Nunca mais iria destruir a terra com água ou dilúvio. Tá? Então, deixa eu ver, nós temos tempo, Elisete, vou dar uns 10 minutinhos, 9h52, para a gente 9h52. Conversar, perguntar. 9h52, isso. Tá, eu vou parar a gravação aqui, tá bom? E todos tenham uma boa semana. Vou ficar aqui mais uns 10 minutinhos aí pra gente, quem quiser perguntar, bater um papo. Tá. Só parar a gravação aqui.